Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite, muita paz, muita luz para todos nós, que possamos ter mais uma noite de muita iluminação, de muita aprendizagem, de muito aprendizado. Essa noite um pouco chuvosa, né? Mas que essa chuva venha irradiar muita paz, muita tranquilidade, muito amor e muita esperança. E esse seja o seu sinal. Mais uma noite de estudo, né, na nossa casa. Persevere. Sábado, 5 de junho. E todo sábado, como todos sabem, né, nós temos o estudo do Evangelho na nossa casa. Hoje estamos estudando o capítulo 9, né? Que se refere à mensagem de bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E hoje a gente vai estudar o item, a cólera, não é? A mensagem que não nos assusta, né? Porque a gente vai aprender como não chegar nesse estado, né? Logicamente. Ou como não colocar o nosso irmão nesse estado. E a mensagem, a reflexão, ela vai ser trazida por nosso irmão Leonardo Silva. Eu vou tirar a máscara agora para facilitar o entendimento. Então, nosso irmão Leonardo Silva, né, que está vindo lá do teatro, Templo Espírita Amor e Redenção, que fica lá em Jardim Paulista. E a gente já agradece de coração, Leonardo, viu? Pela sua presença, por ter aceitado o convite. E desde já desejamos uma brilhante exposição para você, que você seja totalmente assistido pela espiritualidade amiga, principalmente da nossa casa nessa noite, para que possamos ter completo entendimento da mensagem que nos será ofertada hoje. E estamos aqui, né, só 3 pessoas nesse trabalho, eu que dirijo, o Leonardo que vai fazer a exposição e Catarina que está aqui na divulgação, né, responsável por toda essa transmissão, todos os detalhes técnicos, a quem a gente agradece também de coração. E algumas informações, não é? Como é peculiar a gente fazer, lembrando as pessoas, aos pacientes, né, que estão em tratamento em nossa casa. Segunda-feira agora, né, a gente fecha a 4ª semana de tratamento. 4ª semana, segunda-feira. Então, como todos sabem, além da quarta-feira, que é o tratamento propriamente dito, né, específico, a gente tem o estudo do Evangelho nos sábados, que faz parte do tratamento, e temos também o estudo dos livros da codificação, né, que se realizam nas segundas-feiras. Então, na segunda-feira teremos o estudo dos livros da codificação. Será o dia também de fazer a solicitação da consulta, né? Lembrando que os pacientes que se encontram em tratamento, ele não precisa fazer a solicitação, a não ser que ele tenha mudado de endereço, não é? Alguns dos sintomas que ele tenha apresentado no início da consulta tenha modificado, então queira atualizar, então faz essa informação, não é? Mas, em princípio, não precisa fazer a solicitação da consulta, porque é automático para quem está em tratamento. Então, a solicitação será, não é, na segunda-feira para quem necessita, e o link será disponibilizado logo após o Evangelho matinal, que a gente faz no grupo, né, da nossa casa. E logo em seguida esse link estará disponibilizado e fica até às 22 horas para que as pessoas solicitem a consulta.
Na terça-feira será a consulta, não é? Para as novas pessoas que solicitarem e para aqueles que estão em tratamento. Quem está em tratamento, não é? Após consulta, vai receber o resultado para verificar se continua o tratamento ou se recebe a liberação, não é? E na quarta-feira a gente vai ter a desobsessão, não é? Que possivelmente a gente, tanto a desobsessão como a fluidoterapia, possivelmente nessa próxima quarta-feira a gente faça aqui presencial, né? Presencial com a equipe de trabalho, não são os pacientes. Os pacientes continuam à distância. A gente hoje, não é? Teve o trabalho da evangelização, que foi a Alcina que comandou, né? O trabalho da evangelização, belíssimo. E próximo sábado, né, será com Catarina. Ela já tá preparando o vídeo, né? E esse trabalho da evangelização ele está magnífico, né? Importantíssimo, muito bom mesmo. E os pacientes, né, que têm filhos nessa idade, não é? Ou as crianças que estejam fazendo o tratamento, então o responsável, né, já tem aí essa opção de colocar o seu filho para participar dessa evangelização, não é? Que é um trabalho magnífico que a nossa casa está ofertando. E lembrar também, não é, que no próximo domingo a gente vai fazer a entrega, né, das massas. Essa campanha que a gente iniciou essa semana tá maravilhosa a campanha, não é? Todo mundo, muita gente se sensibilizando, muita gente participando, cooperando, não é? E vai ser muito positiva para a gente poder ajudar as vovozinhas, né, e os vovozinhos lá do lar, daquele abrigo que fica lá em Igaraçu, né, que a gente mensalmente, não é? No quinto domingo a gente faz a visita e leva algum apoio para eles. Então, desde já nós queremos agradecer a todos por essa campanha tão linda, não é? Os donativos, as doações estão chegando, não é? Então, nos deixa muito feliz. É motivo de muita vibração, né? No amor na nossa casa, graças a Deus. Então, dito isso, a gente vai iniciar, não é, o nosso trabalho. Vamos fazer a nossa prece inicial. Eu vou convidar o nosso irmão Leonardo Silva, não é? Ele vai fazer a sua apresentação e logo em seguida ele vai fazer a prece inicial, ok? Fazendo a prece inicial, se ele não lembrar de me retornar para que eu dê por iniciado, então automaticamente já fica iniciado o trabalho, não é? Então, nesse momento a gente quer convidar o nosso irmão Leonardo para que ele ocupe a tribuna e seja bem-vindo. E excelente trabalho para você.
para todos aqueles que estão nos assistindo. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque grande é teu reino, poder e glória para todos sempre. Sendo assim, passo a palavra ao nosso irmão para dar por iniciado o trabalho na noite de hoje. Graças a Deus. Que assim seja. Nessa sintonia de paz, de luz, esse sentimento de gratidão, é que pedimos a permissão ao nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga benfeitora, em especial Erasto e Amália, os mentores de nossa casa. Pedimos a permissão para dar por iniciada a nossa palestra pública nessa noite. Graças a Deus. Assim, Lembrando que no final, né, na nossa prece final, teremos a prece de vibração e que todos coloquem, né, as suas águas ao seu lado, providencie logo, né, o seu copo, a sua garrafinha, colocar ao lado, para que as águas possam ser fluidificadas. Com a palavra, o nosso irmão Leonardo Silva. assim seja. E agora, né, fazendo a apresentação, como falou nosso irmão, me chamo Leonardo Silva, faço parte do Templo Espírita Amor e Redenção, situado em Jardim Paulista Baixo, né? E de lá trago um abraço fraterno para todos que fazem o Núcleo Espírita Persevere, né? E de antemão agradeço a diretoria da casa pela oportunidade de trabalho que está sendo me dada, né, neste momento, porque é isso que nós precisamos, que é levar essa doutrina maravilhosa aos quatro cantos do mundo. Hoje, como falou nosso irmão, vamos estar falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, falar sobre o item a cólera, né? E para começar a falar da cólera, vamos voltar um pouco no tempo, né? Lá no Evangelho do Cristo, nas bem-aventuranças, né? Um trecho da Bíblia, um dos trechos da Bíblia que eu acho mais bonito dentro do Evangelho, vai estar lá em Mateus, né? No capítulo 5, versículo de 21 a 22. Eu não vou trazer todas bem-aventuranças, mas vou trazer 3 itens que falam do tema que vamos falar hoje. Que Jesus ele já nos sinalizava para a gente ponderar, né? E ele começa: bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarei, e quem quer que mate merecerá ser condenado ao juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado ao juízo. Vai estar lá em Mateus, capítulo 5, versículo de 21 a 22. Então, Jesus ele já vinha nos alertando lá atrás, né, sobre essa cólera, que nós vamos trazer algumas reflexões para a nossa vida atual, né? Trazendo, claro, algumas pontuações do Evangelho, mas trazendo para a nossa vida. O que é que eu posso fazer quando estiver com raiva, né? Possuído de cólera? Que lado eu devo seguir, né? Como eu posso diminuir a possibilidade de eu praticar atos impensáveis? Nós vamos ver mais na frente que em todo o Evangelho, neste capítulo, ele vai nos dando algumas pontuações que deveremos trazer para a nossa vida, principalmente nós espíritas, tá? Eu acredito que eu esteja falando também para pessoas não espíritas, né? Então vamos falar para os cristãos, para nós cristãos. E aqui eu vou aproveitando aqui a oportunidade, né, de falar dessa cólera. No Evangelho segundo o Espiritismo, no começo do capítulo, ele fala o seguinte: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que vós sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima de vosso irmão, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita
e vos aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera? Veja que interessante, né? E quando vamos no livro dos Espíritos, e Kardec indaga a espiritualidade, né? Qual é a maior dificuldade do homem, ou qual é o entrave, né? Que impede que o homem melhore na nossa vida atual? E os Espíritos respondem, né? O orgulho. Veja que ele começa falando sobre o orgulho. O orgulho, infelizmente, hoje, pelo orgulho, na realidade, eu mato, eu firo, eu tiro o emprego do meu irmão. Então, o orgulho, ele é a raiz de vários outros males, inclusive a cólera. Veja só que uma pessoa orgulhosa, quando pratica algo, e alguém chega para aquela pessoa e fala que ele está errado, ele se enfurece, enlouquece muitas vezes, né? Pratica atos impensáveis. E veja que ele vai distinguindo aqui o que é essa cólera que ele vem falando, né? Pesquisai a origem desses excessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Veja só, meus irmãos. Veja só que novamente ele toca no orgulho. E muitas vezes, esse que está possuído de orgulho, ele não dá o braço a torcer. Muitas vezes é porque eu tenho muito dinheiro, tenho uma posição social muito boa, eu piso as pessoas. E não escuto o que verdadeiramente aquele amigo vem lhe dizer para seu bem. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu era criança, né? E aí faz um pouco de tempo, nós tomávamos remédios amarguíssimos, né? Hoje eu tenho um filho de 7 anos e o remédio hoje ele tem gosto de morango, gosto de cereja, né? Mas na minha época não, o remédio ele era amargo, né? E as pessoas, no meu caso eu tomava mais, eita. Mas aquele remédio amargo, ele curava aquela doença que eu tinha na época. Inclusive até o sanativo, ele doía mais do que o sanativo de hoje. Eu passo lá no meu filho, doeu não. Antigamente ele doía mais. Então veja que aquele que nós pensamos que é amigo, não é aquele que passa a mão quando você está errado, não. Aquele você acha que é seu amigo. O verdadeiro amigo é aquele que diz a verdade na hora que você está errando. E você, como cristão, como espírita, deve aceitar e tentar melhorar. Mais na frente nós vamos ver que Santo Agostinho ele nos pede para que conhece-te a ti mesmo, para que nós nos reconheçamos. Percebamos as nossas más inclinações. Onde eu devo melhorar, onde eu devo ajeitar para que as coisas melhorem. Mas vamos lá para o Evangelho. E ele continua. Cadê? Que é que vos repele o colérico? Os mais ponderados conselhos, senão orgulho ferido por uma contradição. Até mesmo as impaciências que se originam da contrariedade, muitas vezes pueris, decorrem da importância de cada um liga a sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, a natureza bruta, os objetos inanimados, quebrando-os porque não lhe obedecem. Se nesse momento pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Veja que interessante, meus irmãos. Muitas vezes, por besteira, e aí a gente no trânsito, né, acontece muito isso, uma fechada, alguém não deixa você estacionar no local que você estacionar, você explode, né? Muitas vezes você estava até com a razão, mas devido a esse excesso de cólera e de demência que ele fala aqui, que o espírito fica demente, você perde sua razão e muitas vezes cometem atos impensáveis e depois se arrepende. Mais na frente vamos ver que esse ato de cólera, de demência, não é só para pessoa A ou B, não. Todos nós estamos suscetíveis a isso. Tanto aquela pessoa muito boa, como aquela pessoa que não é. Por quê? É uma coisa que vai acontecer de repente e talvez você não saiba lidar com isso. E mais na frente nós vamos ver
o que é que acontece com a cólera? Como eu posso evitar de entrar nessa sintonia, porque nós sabemos que tudo é sintonia. Como eu vou lidar com isso, né? E aí a gente vai mais para frente, quando ele coloca aqui, dentro do evangelho também, ele começa a falar o seguinte: a cólera em si, conforme a espiritualidade nos instrui, é uma consequência do orgulho que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. E raciocinando junto com Emmanuel, ele nos diz que a cólera é também semelhante a um raio que pode cair a qualquer momento, em qualquer lugar. Veja que interessante, que profundo, né? É aquilo que eu falei. Estamos bem e, de repente, o ônibus queima uma parada, de repente, um carro passa dentro de uma poça de lama e me molha, e aí eu explodo. Veja que interessante que mais na frente ele fala: se pudesse se olhar no momento de cólera, ou teria medo de si próprio, ou se envergonharia, meus irmãos. Veja que nós deveríamos refletir sobre isso. E Jesus nos ensina lá atrás, né? Orai e vigiai. Ele nos pede isso a todo momento. Orai e vigiai. No livro Nosso Lar, quem assistiu, até no filme passa essa parte, que aquele rapaz, o enfermeiro, ele dá um copo com água a nosso irmão que está sendo tratado, né? Porque ele começa a falar, tá. E Chico também utiliza a água da paciência, né? E aí ele pede, toma, é um remédio, agora você não pode engolir não, viu? Fique dentro da boca, dê um tempinho, coisa e tal. Porque neste momento de fúria, se nós elevássemos nosso olhar ao alto, nosso pensamento, ou muitas vezes só nos calássemos, evitaríamos um monte de coisa. Só em silenciar. Mas alguém aí pode estar pensando, mas é muito fácil você estar aí na frente e começar a falar sobre isso. Eu quero ver, exemplificar. Realmente, meus irmãos, ainda sou muito imperfeito, erro muito, né? Vou voltar muitas vezes ainda para a terra para resgatar algumas coisas. Mas tento ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Porque com pouco conhecimento que tenho da doutrina espírita, tenho a consciência de que tudo que fizer, de bom ou de mal, no planeta qual habito hoje, resgatarei algum dia. Então, penso 10 vezes nos atos que pratico. 10 vezes. Mas, Léo, tu não erra, não? Erro muito, como falei a vocês. Mas tento me policiar e trazer para mim, como no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos, se eu não me engano é a pergunta 625, qual guia e modelo para a humanidade? Menor resposta, veio de Jesus. Jesus. Jesus, ele nos mostrou, nos demonstrou e exemplificou. Ele não só disse, faz aquilo, deixa de fazer isso, não. Ele fez, ele exemplificou. Diferentemente de nós, né? E aí eu escutei muito isso lá atrás. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não cabe mais hoje. Hoje faço o que eu faço. Porque como eu vou pedir a meu filho que não beba, se eu bebo? Como eu vou pedir a meu filho que não seja maledicente, se eu sou maledicente? Então eu tenho que mostrar a ele pelo exemplo. Então quando eu peço para que uma pessoa que fala muito alto, baixe o tom de voz, eu tenho que falar com aquela criatura com tom de voz baixo. Porque muitas vezes o erro que eu vejo no outro está primeiro em mim. Então, como falei aqui, estamos num capítulo falando sobre a cólera. Então, aquele que está enraivecido, encolerizado, pode ser eu amanhã. Então, quando aquele grita, se eu gritar mais alto que ele vai querer gritar mais alto que eu e ninguém vai entrar num consenso. Quando ele fala alto, você fala baixo. E aí eu trago para dentro da nossa vida atual, eu tive muito treinamento de atendimento quando eu trabalhava numa grande rede de supermercado. Eu era encarregado lá e a gente tinha muito atendimento, treinamento de atendimento ao cliente. E um dos treinamentos chegava sobre isso, porque geralmente o cliente ele chega muito bravo porque levou um produto com preço errado, ou levou um produto estragado, e você é aquele pacificador naquele momento. Então o cliente chega enfurecido, você deixa ele falar, quando ele termina de falar, você expõe a sua razão e dizendo que vai resolver aquele problema. É o que deveremos fazer na nossa atual vida.
Quando aquela criatura chegar com 7 pedras, você deixar ele falar, porque muitas vezes a criatura está necessitando desabafar, né? E Kardec nos apresenta 2 caridades, a caridade moral e a caridade material, né? A caridade material, bem mais fácil de ser praticada, né? Porque você dá um quilo de alimento, dá um dinheiro a alguém. Mas e a moral, meus irmãos, que muitas vezes é ceder o ouvido para aquela criatura que chega muito braba, né? Enraivecida, né? E você escuta aquela criatura, depois dá uma palavra de conforto. E ele vai se acalmando, se acalmando. Então, como Jesus fez, exemplificando, nós temos por obrigação fazer a mesma coisa. E ele continua, né? Por isso, naqueles momentos, quando recebermos o sarcasmo, a desconsideração, a ironia e até mesmo olhares agressivos, levando-nos ao sentimento de cólera, precisamos verificar o que de nós está em jogo. Por exemplo, se apesar do nosso conhecimento, ainda estamos com orgulho exacerbado, dificilmente nos controlaríamos e encontraríamos na faixa de equilíbrio chegando à cólera. Muitas vezes, após sairmos desse estado, nos arrependemos e até nos envergonhamos. Mas quando estamos trabalhando a nossa vontade para que possamos trabalhar melhor as nossas emoções não resolvidas, combater os fatores de inferioridade que ainda trazemos e buscamos sinceramente a nossa melhoria. Quantas vezes dentro do nosso lar, junto a corações queridos ou ao nosso setor profissional, deixamos nos envolver por esses processos e estabelecemos um clima de profundo constrangimento. É aquilo que falei. Quando alguém chegar falando mais alto, você baixa o tom de voz, deixa aquela criatura expor o que ele está pensando. E sabe o que acontece, meu irmão, quando a gente fala no lar? Muitas vezes não observamos dentro da nossa própria casa nossos parentes, né? Muitas vezes aquela criatura está com um problema e não tem como, ou não tem controle sobre suas emoções e ele explode. E nós, igualmente, explodimos com ele. O que é que resolve? Nada, né, meus irmãos? E aí eu venho trazer uma solução, né? Ou uma diretriz trazida por nossos irmãos espirituais, né? Nossos irmãos benfeitores, que ele fala o seguinte: temos que buscar a nossa transformação interior. Se assim não fosse, seria negar a lei do progresso, a que todos nós estamos sujeitos, diante daquele que somos levados a conviver. Quem tem comportamentos coléricos e que se desculpam no seu modo de ser, afirmando muitas vezes que Deus os fez assim, que não pode se modificar, vamos precisar utilizar todo o nosso sentimento de compreensão e até usar o recurso como tranquilamente nos afastamos dessas pessoas. Vê que interessante. Eu acho que vocês já escutaram essa expressão, né? Ovelha negra da família. Escutei muito isso, hoje menos, mas já escutei muito. E aí a gente traz um exemplo para a nossa vida atual. Temos 3 irmãos, é um exemplo, tá? E cada um seguiu sua vida, seu rumo, e um deles seguiu para um lado não tão correto. Geralmente, a mãe fica por essa criatura que está trilhando caminhos tortuosos, né? E aí a família e os amigos começam a reclamar. Mas, rapaz, você dá mais atenção àquele que não estudou, àquele que só procura umas amizades erradas? Mas aí eu vou lá atrás e trago Jesus. Jesus, ele veio para os sãos ou para os doentes? Para os doentes, não foi, meu irmão? Se olharmos a passagem do Cristo, ele auxiliou aquela adúltera, aquela prostituta. Nos seus últimos momentos, deu palavras de conforto para aqueles ladrões. Então, Jesus, ele buscou aquele que a sociedade chama de escória. Porque estudando um pouco a doutrina espírita, ela me diz que ninguém é mau. Ela me afirma que aquela criatura está mal. Que todos, sem exceção,
podem melhorar. Então, por que essa criatura que está encolerizada só chega com agressividade, né, nos nossos lares, no nosso ambiente de trabalho? E aí eu lembro lá minha avó falando, quando ela dizia, né? As pessoas dão o que tem e você recebe o que merece, né? Tem um fio de verdade. Aquela criatura, muitas vezes, ela é totalmente, ou foi totalmente desprezada em sua infância, só viu aquilo e ela só tem isso hoje para dar. E qual é o nosso papel dentro da sociedade enquanto cristão, independente de religião? Porque o próprio Mestre Jesus não veio trazer nenhuma doutrina, nenhuma religião para ninguém. Ele traz o amor fraternal, o amor que não quer nada em troca. Então, por que não utilizarmos da caridade, que nada mais é do que o amor em ação, o amor em movimento? Auxiliar sem esperar nada em troca. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Todo dia você falando para aquela criatura, tem calma, tem paciência, baixa o tom de voz, se comporta de tal forma que a sociedade possa estar te aceitando. E aquela criatura, de tanto você falar, um dia ela vai seguir. E aí, como falei, pelo exemplo. Porque não adianta um tentar falar mais alto do que o outro, porque não vai entrar em nenhum consenso. Que possamos então, com certeza, de que o corpo não dá impulso de cólera a quem não possui. Assim como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Vê que interessante, meus irmãos. Nós temos uma coisa que nem o próprio Deus mexe. Livre arbítrio. Eu tenho o direito de escolha. Meu anjo guardião não vai se intrometer. Talvez ele me diga o caminho, vai por ali, mas se eu disser que não vou pelo outro lado, em nenhum momento ele vai interferir na minha decisão. Então, como falou aqui, nós temos a condição de fazer ou não fazer. É aquilo que eu estava falando. Temos que nos policiar, né? Porque primeiro vai para a mente. Antes de eu praticar, eu penso no que vou fazer. Porque estamos falando para adultos, não digo uma criança, né? Mas nós adultos, antes de praticar algo, pensamos antes. Então, quando chegar aquele pensamento, que muitas vezes, devido à nossa baixa sintonia, como falei no princípio, e aí vamos lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, os espíritos influenciam nossa vida? E a resposta é muito mais que imagina. Muitas vezes eles te manipulam, né, como marionetes. Então, minha sintonia é muito baixa, o que é que eu vou atrair? Não são espíritos maus. Lembrem-se que são espíritos na mesma naipe que a minha. Com agressividade, espíritos raivosos, né? Porque eles encontram em mim um amigo. E vai se juntar a mim e muitas vezes nós falamos algo que nem queremos fazer. Quem assiste Repórter, eu não assisto mais, mas de vez em quando nós vemos pessoas que acontece alguma coisa em sua vida e no ato de cólera ele tira a vida de outra criatura. Ele pratica o mal. E no outro dia, né, quando ele volta daquela demência que a espiritualidade nos fala, e ele é questionado, como é que você fez isso? E muitas vezes ele diz, eu não sei explicar. Eu agi por impulso e pratiquei aquilo. Ele nos fala isso também, do arrependimento depois. Então, por que não pensarmos antes de agirmos? Kardec ele nos fala de uma fé raciocinada. Ele nos mostra uma vida futura, nos dizendo que se eu pratico o bem aqui, que é a lei do retorno, eu vou colher o bem mais na frente. Mas se eu plantar o mal aqui, eu colherei mais na frente também este mal. Se não na encarnação atual, mas na encarnação futura. Lembrem-se que no começo do Evangelho ele nos compara, quando estamos encolerizados, com os brutos da primitividade. Lembrando a todos nós que já passamos por esse estágio. Mas de vez em quando vemos pessoas matando pessoas, né?
praticando atrocidades que nem os animais, meus irmãos, praticam. Não é querendo julgar ninguém, mas se você pegar um animal, eu trabalho com vendas com essa parte pet, e você vê uma cadelinha se arrastando, mas alimentando todos os seus filhotes. Ela por instinto maternal. E nós, seres humanos encarnados, com consciência, que há mais de 2000 anos atrás, Jesus veio e plantou no coração de todo homem a semente do amor. Uma mãe abandona seu filho. Eu não estou julgando a mãe. Não estou julgando o ato, porque eu não sei o que é que aconteceu para que aquela criatura abandone seu filho. Mas quando se compara a um ser inteligente que raciocina, não seria mais bonito, né? Mais inteligente, entregar essa criatura para um orfanato, numa delegacia, e a própria lei é coberta, né? Deixar no hospital. E você vê um animal se arrastando, tomando conta de suas crias. Fica aí uma reflexão para todos nós. E aí eu coloquei 10 negativas complexas que induz a melhor das criaturas, uma pessoa muito boa, né? A pior das frustrações. Eu enumerei só 10, mas existem infinitas, né? Então a cólera não resolve. A raiva não resolve. Ela agrava o problema. A cólera não resgata o problema. Ela complica. Não ilumina, escurece. Não reúne, separa. Não ajuda, prejudica. Não equilibra, desajusta. Não reconforta, envenena. Não favorece, dificulta. Não abençoa, maldiz. Não edifica, destrói. Evite a cólera, como quem foge ao contrário destruidor de alta tensão. Mas se você amanhece de mau humor, antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando à divina bondade o socorro providencial de uma laringite. Olha para aí. Isso aí que vai estar no livro O Espírito e Verdade. Ele pede que é melhor do que você errar, ter uma laringite. E aí vai estar lá no livro O Espírito de Verdade, né? O Espírito foi André Luiz, a psicografia de Chico Xavier. Veja mesmo, meus irmãos. Ante o erro, uma laringite. Você vai ficar calado, pelo menos por algum tempo. E eu estava conversando com o nosso irmão antes de começar, Iveson. A gente estava conversando aqui sobre os trabalhos da casa, que está tendo ainda não presencial, mas os médicos estão trabalhando. E falávamos do amparo da espiritualidade para com todos nós. Independente de pandemia, eles estão trabalhando. Então, dobrado. Mas, muito mais responsabilidade são nossas. De nos policiarmos, né? Quem está fazendo tratamento tem que estar policiando, se observando, fazer com o nosso irmão Santo Agostinho, né? Que passava em revista se ele tinha feito todo o bem que poderia ter feito durante o dia. Se magoou alguém, para que no dia seguinte ele pudesse se reconciliar com aquela criatura. Vai estar lá no homem de bem. Quem de nós faz isso? Fazer uma oração para aquele que se diz nosso inimigo, né? Quem de nós fazem isso? Sabe como é que oramos para aquele que nós pensamos ser nosso inimigo? E aí eu vou dar um exemplo bem simplesinho e acontece em muitas comunidades. O som alto. Aquele irmão nosso, né, que gosta de um sonzinho alto. Principalmente nos domingos. E lá ele coloca seu som alto. Sabe como é que oramos para esse irmão? Meu Deus, faz que esse homem desapareça daqui, se mude e vá não sei para onde. Quem é que você está atraindo? Será que essa prece passa do telhado, meus irmãos? Ou nós estamos pior do que aquele que coloca o som alto? Algumas reflexões para a nossa vida atual. Acontece muito conosco. Enquanto cidadão, podemos ir na casa daquela criatura e pedir para que ele baixe o som. Estou estudando, estou trabalhando, tenho um filho pequeno.
não teve consciência, nós temos os meios, né, de justiça para cuidar disso também. Mas se eu não quero me envolver, não quero ter problema, coisa e tal, me recolha meu quarto, a minha sala, a minha integração da PE15, que muitas vezes só pensamos que podemos orar num ambiente que não tenha ninguém, não é? Não. Podemos ter 1 milhão de pessoas ao nosso derredor. Mas quando eu levo o meu pensamento ao alto e faço uma prece de coração, não músculo, mas de sentimento, essa prece chega a Deus. E qual seria a prece? Deus, dá entendimento àquela criatura. Pois eu tenho um filho pequeno, pois eu preciso trabalhar, pois eu preciso aquilo. E a espiritualidade vai te ajudar, meus irmãos. Claro que com uma prece, com 2 preces, não. Eu trago um exemplo familiar. Minha mãe orou quase 30 anos para meu pai sair do vício da bebida. E eu sempre via a minha mãe na sala, quando acordava nas madrugadas, ajoelhada. Eu disse, mãe, o que a senhora está fazendo? Pedindo a Deus para que ela dê consciência ao seu pai, para que ele melhore, coisa e tal. Eu trago um exemplo que passei por isso e foi quase 30 anos de prece, de clamor à espiritualidade bondosa e amiga. E hoje ela se diz uma vencedora que faz mais de 10 ou 20 anos que ele parou de beber, né? Nada contra quem bebe, cada um, como falei, utiliza o livre-arbítrio da forma que achar que deve fazer. Mas veja que nada é tão fácil. Tudo tem um preço, não é? Então, Jesus sempre nos pediu para ser resignado, para passar pela dor com resignação. E o que é que nós fazemos? Quando a dor começa a doer e precisamos que ela pare de uma vez, e aí é nosso para ontem, né? Que a gente não tem muita paciência, mas eu quero que a minha dor pare. Eu acho alguém que tem uma dor maior do que a minha e comparo. Sempre a minha dor é maior do que a do outro. É muito interessante isso, né? Orgulho. E eu acho muito bonito nas casas espíritas, nos tratamentos, naquele primeiro tratamento que é feito com os nossos psicólogos, né? Da casa espírita. A nossa triagem. Que muitas vezes só escutamos a dor daquela criatura e ele desabafa toda aquela dor como se ele tivesse tirado um fardo de 200 quilos de suas costas. Sai bem mais leve, começa um tratamento, muitos se tornam espírita ou cristãos, né? Porque, como falei, toda religião ela é boa quando formam mais homens de bem do que hipócritas. E aí a gente vai seguindo, né? E agora vamos ver o que é que caracteriza a cólera. Excesso de demência passageira. Eu fico com muita raiva, tenho aquela demência passageira, pratico algo que vai me arrepender depois. Ele também nos fala o seguinte, que nos assemelhamos aos seres primitivos quando estamos encolerizados. Perdemos a razão, é aquilo que eu falei do cabra que está estacionando. Coloquei minha seta para estacionar, chega um bonitão, que chegou depois de mim, e coloca na minha vaga. Eu tinha razão, mas quando eu fico com raiva, vou tirar satisfação com ele, eu perco a razão. E pior, ele nos diz que em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, a natureza bruta, os objetos inanimados, quebrando-os, porque não lhe obedece. Orgulho, orgulho e orgulho. Um grande entrave para nosso melhoramento espiritual. Quem está dizendo o seu não. Está lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga a espiritualidade bondosa e amiga. E por que as pessoas ficam coléricas? Ele pontua, faz 2 pontuações, dizendo o seguinte: o orgulho as induz a julgar melhor que o outro. É aquilo que eu falei sobre esse orgulho latente ainda em nós. Muitas vezes de vidas anteriores, né? De passado ainda. Quem trabalha em reunião mediúnica já deve ter visto muito isso. E um trabalho que a gente estava fazendo lá no centro, de que chegou um espírito desencarnado, né? Ele acopla no médium e pediu para que todos que estavam na sala se curvassem para ela, porque ela era uma rainha à sua época. Vocês não vão se curvar não, chegou aqui a rainha fulana de tal e tal, não sei o que lá. Então veja, Paulo nos fala isso nas suas escritas. Ele diz, o homem como é, fica. Uma grande verdade. Se eu sou orgulhoso encarnado, eu desencarno orgulhoso. Se eu sou avarento encarnado, eu desencarno.
avarento. Desencarno não, né? Morro. Porque o morrer é fácil, o desencarnar é que é mais difícil. E aí seria tema de uma outra palestra, né? Mas eu continuo sendo o que eu era aqui na Terra. Se eu era uma pessoa boa, eu continuo sendo uma pessoa boa na verdadeira pátria, no mundo espiritual, né? Mas se eu sou uma pessoa má, que só vivo enraivecido, com raiva de tudo e de todos, apegado às coisas materiais, orgulhoso, eu continuo da mesma forma no mundo espiritual. Veja que interessante. Voltando ao livro Nosso Lar, e aí a gente traz uma pequena passagem do livro de André Luiz. Ele recebia 2 preces quando desencarnou. Uma era da sua mãe, que geralmente a mãe ela é por seu filho, né? E aí nós nos domingos vemos filas enormes de mães para visitar seus filhos nos presídios. Independente do que ele fez, a mãe sempre está do lado do seu filho. Então ela orava por seu filho. E uma senhorinha que ele atendeu mesmo sem querer, né, no seu consultório, que ele atendia o pessoal que pagava e no final ele atendia aquelas pessoas com menos condição financeira. E nesse dia ele atendeu essa criatura, mesmo sem querer, mas atendeu e ela ficou muito satisfeita e feliz por aquilo que ele fez por ela. E ela sempre orava por ele, né? Então veja que também todo o bem que fazemos, mesmo sem querer, mas na frente ele vai nos auxiliar de alguma forma. Então André Luiz ele ficou 8 anos no umbral para conseguir receber a primeira prece, as primeiras orações poderem chegar a ele. Não é porque aquelas 2 senhoras não oravam com amor, não oravam com sentimento, mas é porque ele, enquanto espírito desencarnado, com orgulho muito à flor ainda do seu espírito, ele não deixava chegar até ele aquilo. Então veja, 8 anos para chegar uma prece, depois ele recebe aquela prece, né? É levado para um hospital espiritual, uma colônia. Então veja o período de tempo que perdemos do outro lado, meus irmãos. Então que aproveitemos essa atual encarnação, porque bilhões de espíritos aguardam a oportunidade e queria, meus irmãos, estar no seu lugar, passando por que você está passando, para resgatar erros que aconteceram no passado dele. Ele daria tudo para estar hoje aqui, sofrendo. Que não é um sofrimento, que no próprio livro fala lá sobre o projeto reencarnatório, que muitas vezes nós que pedimos as provas que vamos passar aqui na Terra, e quando essa prova vem, reclamamos que só. Mas, Léo, eu não lembro de ter pedido prova, não. Graças a Deus por não lembrar, né, o véu do esquecimento. Porque imaginem, exemplo, tá? Eu estar na mesma casa hoje com meu filho, um exemplo, e meu filho ter tirado minha vida ou ter tirado a vida dele e eu lembrar disso. Como seria a nossa vida na Terra? Seria bem complicada, bem difícil, né? Então, graças a Deus por esse véu do esquecimento. Mas cada um de nós, cada consciência que aqui me escuta, sabe qual é a sua má inclinação, qual é a sua má tendência. Para onde você é mais arrastado para o mal, para onde você é mais arrastado para o bem. Então depende de cada um de nós melhorar enquanto espírito. Bora lá. E aqui ele fala um pouco sobre a impaciência, né? Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, né? De besteiras, decorre da importância. Veja só, as coisas besteiras que acontecem em nossa vida, né? Um filho que risca uma parede, um filho que... Hoje eu estava em casa e minha esposa ela tem um livrinho, oração diária. Aí cada dia ela vai abrindo e tem a data e tal, né? Aí meu filho chegou hoje para mim e fez... Ó, pai, que bonito. Ele fez um desenho que você vai passando as folhas, o desenho vai se mexendo. Ele fez nesse livro. Mas, pai, é um livro que é da sua mãe, coisa e tal. Então, veja, por besteira, muitas vezes, como eu estava vendo um tempo desse, a menina comeu um leite que não era para ter comido e aconteceu o que aconteceu. Então, muitas vezes nós levamos ao excesso as coisas. Coisas que podem ser resolvidas com uma conversa, principalmente para a criança. Quando eu estava ali atrás, eu estava escutando que tem um trabalho aqui com crianças que eu acho muito importante dentro da casa espírita. Você formar homens de bem, não espíritas. Porque a própria doutrina espírita ela não quer convencer ninguém a ser espírita. Cada um vem. Eu cheguei pela dor, alguém chega por amor, né? Alguém para conhecer e acaba ficando. Nós espíritas, nós cristãos, queremos formar pessoas melhores, seres humanos melhores,
levando como princípio a doutrina do Mestre Jesus, não a doutrina dos Espíritos. Quais as consequências que a cólera traz para a criatura? Altera a saúde. Quanto de nós aí está sofrendo aí com pressão alta? Endoida no trabalho, endoida dentro de casa. Quando vê a pressão sobe, o coração quer estourar, é socorrido. E a primeira pergunta, quando chegamos no médico, aconteceu alguma contrariedade, meu irmão, na sua casa, no seu trabalho? Aconteceu. Foi o quê? Uma besteira, mas aí o cara explode. Utilizem-se, meus irmãos, da água da paciência. Mas Léo não tem água lá não, então começa a contar, meu irmão. Conta até 10, não deu até 100, 200, 300, 1000. Faz uma prece, faz uma oração no momento que você vai estourar, porque todo mundo sabe quando vai estourar. Há uns 10 anos atrás eu sabia quando eu ia estourar. E hoje eu escuto as pessoas, meu irmão, tu é dormente, tu é um demente. Eu, meu irmão, eu quero melhorar, meu irmão, não quero piorar não. Então, hoje com a inversão de valores, aquele que fica calado é considerado como um besta. Mas não é besta não, viu? Ele é o sabido, é o inteligente da situação. Porque ele evita um bocado de dano, de problema para si próprio, nessa encarnação e encarnações futuras. Ele compromete a vida, porque muitos casais se separam, porque só vivem em combate, em brigas. E aí eu escuto um senhorzinho com 86 anos e eu pergunto, ô meu mestre, eu tenho 11 de casado, né? E ele tinha quase 60 anos de casado. Como é que é isso, hein? 60 anos com a mesma pessoa, meu velho. Vocês não brigam, não? Esse Léo, um dia eu dou o braço a torcer, o outro dia ela dá o braço a torcer, e assim fomos vivendo, conversando e resolvendo tudo. Hoje eu tenho todos os meus filhos criados, só sou eu e minha velhinha hoje. Então vivemos bem, obrigado. Ele nos pede também para que não façamos a primeira vítima, né? Porque muitas vezes colocamos pessoas que amamos para trás. Humilhamos, né? Ele fala também que torna infelizes todos aqueles que o cercam. Imaginem, eu chego num ambiente e as pessoas, quando me veem, dizem logo, eita, lá vem aquele bicho cheio de problema. Tudo para ele tá ruim, tudo para ele tá péssimo. Então veja que eu começo a colocar o ambiente onde eu estou situado com a vibração bem baixa. Lembre-se que tudo é sintonia, tudo é pensamento. O pensamento daqueles que não me querem naquele ambiente chega a mim também e muitas vezes chegam como uma doença, como um empecilho na minha vida atual. E ele continua, né? E que pensar se, no excesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Aquilo que eu falei. Em alguns excessos de fúria, de cólera, tiramos a vida de nosso semelhante e nos arrependemos por toda a nossa existência, né? Emmanuel, ele fala que ele estava lá quando senador romano, né? E ele diz que perdeu toda uma existência quando ele negou o Cristo, quando ele deixou de auxiliar aquela criatura. Então, em um momento, em um minuto, podemos perder toda uma existência porque eu pratiquei alguma coisa impensada e vou me arrepender durante toda a minha vida corpórea. Imagine, meus irmãos, um homem de bem, que eu falo para a sociedade, trabalhador, pai de família, devido a um momento de cólera, você tira a vida de alguém e aí você se prejudica, prejudica aquele que desencarna, a família do que desencarna, toda a sua família. Então vale a pena, meus irmãos, quando começarmos a pensar em se enraivecer, elevar nosso pensamento ao alto, fazer uma prece, contar até 2000 e tentar acalmar. Eu sei que muitos se tremem, né? Fica vermelho essa veia aqui, capaz de estourar, mas calma, paciência. Pensemos no Mestre Jesus. O que Jesus faria neste momento? Né? E aí ele fala que a cólera não exclui certas qualidades do coração, aquilo que eu falei, ela pode chegar para qualquer homem, independente de classe social, cor, raça, credo e gênero. Devido a nossa, ainda, né, ao nosso apego ao orgulho. Independente disso, essa cólera pode chegar e destruir toda uma existência.
E nós espíritas, hein? O espírita é concitado a isso por outro motivo. É que a cólera, ela é contrária à caridade e à humildade cristã. Vê que interessante. Nós, enquanto espíritas, agora falando da nossa doutrina, temos por slogan: fora da caridade não há salvação. Kardec, ele pergunta no Livro dos Espíritos como entendia Jesus a caridade. E eles respondem, né? Benevolência para com todos, indulgências às imperfeições alheias e perdão das ofensas, conhecido como BIP espírita, né? E o que seria benevolência? Ser bom para todos, indistintivamente. Indulgência é o que não está acontecendo hoje conosco. Eu gosto do partido A, fulano gosta do partido B, eu paro de falar com esse fulano porque ele tem outro pensamento. Então, indulgência, respeitar as ideias dos outros. Ser indulgente. Claro, se tiver a oportunidade de conversar, de tentar entrar em um acordo, mas perdoar, uma palavra desse tamanho, meus irmãos, mas muito difícil ainda de fazermos. É aquilo que eu falei, eu te perdoo, mas te quero bem longe daqui. Eu te perdoo, mas não te quero ver mais. Que perdão é esse, meus irmãos? Perdoar. Perdoar e deixar ser perdoado, porque muitas vezes aquela criatura chega, fez um grande mal a você, e nem precisa ser um grande mal, mas fez alguma coisa que lhe aborreceu e chega para você: meu irmão, me perdoe. E sabe o que é que dizemos? Quem perdoa é Deus, meu velho. Se ele perdoar, beleza, mas eu não lhe perdoo. Que cristão sou eu? Que espírita sou eu? Não perdoamos as pessoas e nem deixamos nos se perdoar. E muitas vezes não nos perdoamos por atos que fizemos lá atrás. Então eu sofro pelo passado, tenho depressão. Sofro pelo futuro, tenho ansiedade e não vivo o presente. Que interessante, né? Então, muitas vezes nós, enquanto espíritas, somos questionados por irmãos de outras fés, que me dizem o seguinte, já escutei muito isso: poxa, tu acha porque tu é espírita, tu vai ser salvo porque pratica caridade, porque ajuda alguém? Vai não, meu irmão. Só que essas criaturas não entenderam o real sentido da palavra caridade. Caridade, caritas, amor. A caridade que nós praticamos enquanto espíritas é aquela campanha do quilo, que deu uma parada agora por causa da pandemia, né? Mas eu estou vendo aí as campanhas dos quilos virtuais, né? Que está acontecendo da mesma forma. Nossa campanha do sinal é colocar o amor em movimento. Escutar uma criatura aqui no nosso atendimento fraterno, cheio de problemas, chega aqui e desabafa aquela sua dor. Caridade moral, que não custa nada, só um pouco de tempo. E você dê um ouvido, um abraço, um amigo, um aperto de mão, um olhar fraterno, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Estamos auxiliando alguém, meus irmãos. Bora lá. Não se pode justificar a cólera como uma propensão orgânica, justificando com seu temperamento, como se fosse uma deficiência da criação e não do espírito, que não deseja empregar esforços para corrigir seu defeito. O interessante dessa reflexão é que nós sempre nos colocamos como a vítima da situação, quando muitas vezes nós somos o algoz da coisa. Eu sou o cara que fez o mal, mas devido ao orgulho, né, como ele vem falando aqui desde o princípio, eu não dou o braço a torcer. Então, eu sou a vítima da sociedade, meu patrão não presta, minha esposa é ruim, meu filho não faz o bem, coisa e tal, então nunca estou errado. Eu sempre vou estar certo. E não me esforço para melhorar. Bora lá. Existem temperamentos que se prestam mais do que outros a atos violentos. Como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor a atos de força. Não devemos acreditar, porém, que aí resida a causa primordial da cólera. Um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico. Um espírito violento, mesmo num corpo enfático, não será brando. Para ele, só a violência tomará outros caráteres. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar
a violência, a cólera torna-se-á concentrada, enquanto, no outro caso, será expansiva. Então, o que é que ele está falando aqui? Que aquele que é manso, como pede o Mestre Jesus, sempre vai ser manso. Eu acho que vocês conhecem alguém assim, né? Que é considerado o besta, que é considerado o abestalhado, porque muitas vezes ele baixa a cabeça para certos atos das pessoas. Porque nós, meus irmãos, fomos criados assim. E aí eu escutei isso lá em casa. Se chegar apanhado em casa, apanha de novo. Quem não escutou isso? Você era incentivado a brigar. Já que se eu apanhar do cara na rua, vou apanhar dobrado, então eu vou pro cacete aqui. Aquilo que eu falei lá atrás. Faz o que eu faço, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Acabou. Hoje é faço o que eu faço. Chegou uma briguinha de escola. Coisa pequena que a gente viu que a cólera ela entra primeiro nas coisas pequenas que depois se transforma numa grande coisa, num grande vulcão. Chegou uma briguinha de escola. São duas crianças. Você chama seu filho e explica a ele. Por isso da importância do trabalho infantil nas casas espíritas, né? Nas igrejas. Porque lá ele está mostrando o Cristo. Um ser totalmente pacífico. Que nos diz que dê a outra face. Que nos pede para amar os nossos inimigos. Que nos mostrou e demonstrou o verdadeiro amor. Mas alguém aí pode estar pensando, mas é muito fácil. Vocês chegam aí na frente, de 50 pessoas que passam aí, palestrantes e oradores, eu, um conversante, dizer que o Cristo. Mas eu posso trazer outros exemplos, meus irmãos. Francisco Cândido Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Divaldo Pereira Franco, que se encontra aí encarnado na Bahia, fazendo seus trabalhos. E quando nós vamos para belas histórias de Chico, e você vê uma pessoa que trabalhou toda a sua vida, escreveu, através dos espíritos, grandes obras, que poderia ser um bilionário, sofre de sua infância a seu desencarne, morre paupérrimo, com a aposentadoria que tinha, porque tinha adquirido durante seu longo da sua vida com o trabalho. Então, pessoas como eu e vocês, de carne e osso, que nos mostram a possibilidade de sermos pessoas melhores, de sermos lembrados como aquele homem que praticava a lei de amor, justiça e caridade, como nos foi exposta, né, na realidade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Caracteres do Homem de Bem. E Roberto Carlos, se não me engano, ele fez uma música, né, O Homem de Bem, para nosso irmão Chico. Uma pessoa que eu acho que é católico, mas olhava aquele outro irmão como cristão e via nele um exemplo para todos nós que estamos vivendo nesta terra. 6, né? 6? Beleza. Aí eu disse, tem que estar me policiando, senão vai embora. Então, meus irmãos, agora com nossas considerações finais, né? Novamente agradecendo a oportunidade que a diretoria da casa, né? Que nossos irmãos vieram aqui, para a nossa técnica aí, e para o nosso irmão que fez a abertura e está dirigindo o trabalho. Uma gratidão imensa, porque quando recebemos qualquer trabalho que seja na doutrina espírita, essa lição serve muito mais para mim do que para vocês. Porque quando essa lição caiu no meu colo, eu tive que buscar, tive que estudar um pouco, e o primeiro que escutou ela foi eu. Então, preciso muito mais do que todos aqueles que estão aqui nos escutando. E o que podemos fazer, meu irmão, para fechar com chave de ouro essa nossa conversa, essas nossas reflexões na noite de hoje? Paciência. Sejamos mais pacíficos. Elevemos nosso pensamento ao alto sempre. Continuemos orando e vigiando, pedindo a Deus e a espiritualidade bondosa e amiga que nos auxilie em todo momento de nossa vida enquanto encarnado.
que possamos ser melhor hoje do que ontem e amanhã do que hoje. Que pratiquemos, meus irmãos, a caridade como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência às imperfeições alheias e perdão das ofensas. Que possamos ser esse homem de bem que nos foi exposto por nosso irmão Santo Agostinho. Pare alguns minutos à noite, num dia mais calmo, e faça uma reflexão de como você era há 10 anos, como você está hoje e o que você quer de hoje para frente. E aí eu estou falando de melhoria enquanto espírito. Tendo a consciência de que a única coisa que vai ficar aqui será o corpo físico, o seu carro, a sua casa. Você só vai levar o que fez de bom ou de não tão bom para o outro lado, para a verdadeira pátria espiritual. Fica aí essa reflexão e novamente, agradeço a todos a paciência de ter me ouvido nesta noite. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a sua casa, a seus parentes. Estão passando aí por um momento difícil, mais de um ano de pandemia, mais um ano de muito aprendizado, de muita resignação, de muito conhecimento. Que possamos sempre estar interligados com a divindade, pedindo esse auxílio que nunca é nos negado, porque Jesus, ele sempre vai bater a tua porta. Posso entrar, meu irmão, e você vai se utilizar do livre-arbítrio para deixar ele entrar ou não. Diferentemente dos nossos irmãos menos esclarecidos, que não são mal, aquilo que falei, ele está mal, mas devido à nossa baixa sintonia, ele entra sem pedir licença. E quem está fazendo tratamento é desobsessão, sabe do que eu estou falando. Mas quando você começa a melhorar enquanto espírito encarnado, essas criaturas vão se afastando e muitas vezes nós estamos praticando a caridade moral, o trazendo para dentro de nossas casas espíritas, ele recebendo o tratamento e muitas vezes ficando na casa auxiliando a todos nós. Meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos. E o melhor de tudo, meus irmãos, é que temos um Deus por nós. Muita paz a todos. A palavra com o nosso irmão que está dirigindo o trabalho. Queridos irmãos, queridas irmãs, que maravilha, não é? Agradecer a Deus por mais esse banquete, não é? Essa noite maravilhosa, essa grande oportunidade que tivemos de ouvir o nosso irmão Leonardo Silva com essa reflexão tão maravilhosa, não é? Nos trazendo exemplos, nos trazendo aqui um guia, não é, para que a gente possa, dentro da nossa existência, nos afastarmos, não é, desse mal tão pernicioso, não é? Porque se entramos numa sintonia dessa, uma frequência, não é, baixíssima, poderão advir coisas muito graves, não é, para cada um de nós. Então é uma experiência muito nociva, muito negativa. E o nosso irmão, graças a Deus, não é, ele trouxe com muita simplicidade, com muita naturalidade, as informações, não é, que eu acredito que nenhum de nós teve dificuldade de compreender e de entender, não é? E por isso tudo a gente fica muito grato, Leonardo. Agradecemos também, não é, pela maneira que você trouxe suas experiências também, não é, que não é toda pessoa, né, que se coloca à disposição para trazer suas experiências, não é? E você trouxe com muita naturalidade, muita humildade, e a gente agradece por isso também, viu? E leve, né, nosso abraço fraterno de muita luz, de muita paz
para a nossa casa, né, para a sua casa, o TA, que é nossa também, não é? De todos nós irmãos, somos irmanados e também é nossa. Então dê um abração lá no Pedro, na presidente, viu? Em toda a equipe, tá bom? Muita luz para o TA, que possa continuar sempre aquela luz, não é? Brilhando, levando a mensagem do Evangelho, de qualquer forma que seja. E as portas aqui estão abertas, viu? Sempre para você. Belinha, né, ele fez o convite, a pessoa responsável. Eu tenho certeza que não faltará oportunidade para que você retorne à nossa casa, principalmente quando voltarmos no presencial. Então, gratidão, gratidão e gratidão. E nesse momento a gente, não é, vai fazer a nossa prece final de encerramento dos nossos trabalhos. Catarina já colocou o aviso, já reforçou, né, sobre as águas, a equipe da divulgação. Então, nesse momento, vamos serenar nossas mentes. Foram muitas informações. Sentir a presença da espiritualidade amiga, benfeitora. E nos colocarmos à disposição da espiritualidade amiga, com os nossos bons sentimentos, com a nossa humildade, tudo o que há de melhor em cada um de nós. Agradecermos nesse momento ao nosso Pai Celestial, agradecermos ao nosso Mestre Jesus por essa mensagem tão maravilhosa e libertadora, né, do Evangelho, que nos chega a cada dia, a cada um de nós, no nosso mais profundo entendimento, sentimento. Agradecer a toda a espiritualidade amiga benfeitora, principalmente os nossos mentores, os nossos guias, os nossos anjos guardiães, por todas as bênçãos, por todas as energias salutares, por todas as orientações que são emanadas para todos nós, por todo o amor, por todo o carinho, por todo o cuidado com cada um de nós, e que nós possamos aproveitar todas essas bênçãos, que possamos transformar todos esses bons sentimentos, todas essas boas energias que são dirigidas para cada um de nós, fortalecendo a nossa paciência, fortalecendo a nossa humildade, nos afastando cada vez mais do orgulho, fortalecendo o nosso equilíbrio, para que a gente não se desequilibre diante de tantas as vicissitudes que nos chegam, para que a gente não se desequilibre diante de tantas experiências que nós passamos, tantos testes, não é? Tantas provas corriqueiras no nosso dia a dia, para que a gente se sinta sempre fortalecido, para que a gente se sinta sempre em condições de seguir adiante, de enxergar a luz. Sempre a luz está sendo irradiada para cada um de nós, está sendo sinalizada, nos orientando o caminho do bem, o caminho do amor, e que nós possamos nos sentir fortalecidos, que possamos irradiar também essa energia, que ela não fique parada, que ela não fique só em nós, que ela também siga para os nossos irmãos, que a dirijamos para os nossos irmãos, através do acolhimento, através da ajuda, através do amparo, qualquer forma que possamos fazer para
auxiliar, para servir, como nos ensinou o nosso Mestre Maior. E sabemos quantas pessoas em dores, quantas pessoas em sofrimento, principalmente nesse período, nessa experiência que estamos vivendo, nessa grande transição. E que nós, como esse pontinho de luz, que a gente possa se enxergar sempre assim, não é? A gente sempre consiga transmitir, orientar, conduzir os nossos irmãos, conduzir essa luz reparadora, essa luz fortalecedora a todos esses irmãos, porque assim estamos ajudando, estamos colaborando com esse grande trabalho que vem lá do alto, através desses espíritos de luz, através do nosso governador desse planeta. E também, por que não dizer, do nosso Pai, que tanto nos ama, que tanto nos quer, que tanto nos quer ver crescendo e evoluindo. E nesse momento nós rogamos ao alto, à espiritualidade amiga benfeitora, para que tragam do astral os fluidos salutares, os fluidos dignificantes, os fluidos equilibrantes, para que sejam colocados em todas essas águas que estão próximas de nós, ao nosso redor, para que elas nos sirvam como medicamento, como conforto, como alívio e como essa energia reparadora, para que possamos seguir adiante no nosso caminho de evolução. E assim, nessa sintonia de paz, de luz, com todo o sentimento de gratidão, é que pedimos a permissão ao nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga benfeitora, em especial Erasto e Amália, os mentores de nossa casa amada Persevere, para darmos por finalizado o nosso trabalho nessa noite. Graças a Deus.